iniciando a nossa 22ª live do projeto de 60 lives, que acontecem todas as terças, quartas e quintas, às 8h08, aqui no Instagram. Eu faço também essa gravação num outro aparelho aqui, depois eu subo lá pro YouTube. Então, se você quiser assistir ela um pouquinho mais cortada, eu mando ela pro YouTube. É só acessar o meu link que tá aqui na descrição do Instagram e aí você já vai ser encaminhada lá pro YouTube. Lá tem todas as lives, todas certinhas na sua ordem. E hoje nós vamos continuar falando do tema de autonomia feminina. E eu coloquei aqui como um tema, vou fixar para ficar fácil para quem entrar: gestar e parir ideias de valor no mundo. Para quem está entrando agora, seja muito bem-vinda mais uma vez. E eu te convido a assistir a live anterior a essa, a live de número 21. Essa live eu trago de uma maneira extremamente clara como que nascem os distúrbios de qualquer ser humano de um nível bem ancestral, de um nível lá de avô, avó, bisavô. Como que é arrastado de geração para geração conflitos que distorcem a nossa autoimagem. Como que algum fato que aconteceu no nosso passado, no passado dos nossos familiares, no passado da nossa avó, do nosso avô, dos nossos ancestrais, esse conflito, esse segredo, essa dor, esse desequilíbrio, ele vai se alastrando de geração em geração. Então, por que eu te convido a assistir essa live? Porque muitas de nós hoje, todas que estão aqui comigo, pelo menos nesse momento até agora, todas que eu conheço, produzem o próprio valor financeiro, produzem o próprio dinheiro, seja num serviço prestado de individual para individual, seja prestando um serviço de utilidade pública, seja trabalhando para uma grande empresa, seja trabalhando para a própria empresa, seja sendo funcionária pública, não interessa. Todas vocês produzem, de alguma maneira, o próprio dinheiro. Porém, muitas de nós e muitas de vocês, quando eu lancei um formulário de pesquisa, reclamou que a questão financeira ainda é a questão de maior dor. E entre as questões de dores do financeiro, muito mais para além de problema com dívida, problema em gastar muito, problema em não saber multiplicar, muito mais do que isso, uma das principais queixas é: o dinheiro que eu faço não é o suficiente. Eu não consigo criar mais, eu não consigo fazer mais dinheiro, eu não consigo ter o dinheiro que eu gostaria. Então eu trabalho, mas eu não tenho o dinheiro que eu gostaria. Presta bem atenção em tudo que eu vou te trazer aqui, porque eu tenho certeza que essa linha de raciocínio vai fazer muito sentido. Isso que a gente reclama aqui na ponta é um resultado. É um resultado. É uma coisa que está acontecendo na minha vida aqui fora. Ou seja, eu não tô tendo o dinheiro que eu gostaria, tá vindo com muita dificuldade, quando vem eu gasto muito, vai tudo embora. Isso aqui é o resultado. Só que você é um ser humano extremamente complexo que, se tiver em desequilíbrio, se tiver em alguma dor, se tiver com algum sofrimento interno, esse sofrimento inevitavelmente vai se refletir nos nossos resultados. E aí vai vir no resultado que mais dói na gente, é o nosso resultado financeiro, os nossos resultados de relacionamento, os nossos resultados com o nosso corpo. Esses são os mais visíveis. Só que você, um ser humano complexo, faz parte de algo muito maior. Você faz parte de um sistema. E aí capta comigo essa mensagem aqui. O nosso corpo inteiro, ele faz parte de um sistema, que é o sistema do corpo humano. Nosso corpo inteiro, eu digo, nossos órgãos, olho, mão, fígado, rim, cabelo, olho, tudo, o nosso corpo, ele faz parte de um sistema maior, de um sistema completo. Se algum órgão, se alguma parte desse corpo, desse sistema, que faz parte do nosso corpo inteiro, ele tiver doente, em desequilíbrio, se um rim deixar de funcionar,
Se uma parte do nosso fígado tiver ali com algum problema, dando alguma dorzinha, se o nosso joelho tiver incomodando, tiver com dor, se um dedo sair, quebrar, qualquer coisa que aconteça no nosso corpo, se algum órgão, se alguma parte dele entrar em colapso, entrar em dor, entrar em conflito, todo o nosso sistema, ele é afetado. Percebe comigo? Então, se uma parte do meu corpo, por menor que seja, e aí vocês vão ter noção disso, se uma unha tiver encravada, se uma unha cair, tiver com problema, alguma coisinha pequena desse corpo inteiro, todo o nosso corpo, todo o sistema do corpo, ele trabalha dobrado para recompensar a falta daquele pequeno órgão, daquela pequena parte. Isso acontece para um nível muito maior com o nosso sistema familiar. Nós não nascemos à toa daquele pai, daquela mãe. A gente não nasceu naquela cidade, naquela família, filha daquele pai, daquela mãe, neta daquele avô, daquela avó. Não nasceu à toa. Se você parar para estudar, analisar o teu sistema, você vai ver que tem uma coisa muito maior por trás disso. Então, os desequilíbrios que são gerados no nosso sistema, seja exclusões de alguém, porque essa pessoa ela tinha algum desequilíbrio emocional, algum desequilíbrio físico, seja porque alguma pessoa passou por um processo de aborto, seja porque alguém foi abandonado, assassinado, seja porque alguém era um alcoólatra, seja porque alguém entrou em um processo de loucura, qualquer tipo de exclusão que tiveram no nosso sistema, qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo de dor que um único membro sentiu, todos os outros membros, de alguma maneira, vão tentar trabalhar dobrado para recompensar essa dor que esse membro passou. Então, muitas de nós, a gente tá travada aqui na vida financeira ou tá passando alguma dificuldade nos nossos relacionamentos sem saber que isso nasce de alguma coisa que não está sendo olhada no nosso sistema. Então, eu trouxe assim, de uma forma bem profunda para você na live anterior, detalhes de uma dor criada numa avó que vai se repercutindo, que cai na filha, que cai na neta, que cai nos resultados da neta. Para que ao acompanhar essa história, você perceba aonde que existem dores no teu sistema que estão travando aqui hoje, de alguma maneira, o teu desenrolar no mundo. E aí, para perceber isso aqui também. Eu coloquei aqui como um tema pra gente, gestar e parir ideias de valor. Tira a questão do dinheiro, tira a questão financeira, tira o dinheiro do foco, tira o dinheiro. E coloca aqui um outro ser humano, tá? Então, entrou uma maravilhosa aqui, vou usar ela como exemplo. Vou pegar a Aline como exemplo. A Aline é uma mulher. Eu conheci a Aline, a gente começou a ter contato, começou a ter amizade. E eu, ao ouvir a Aline, identifico que ela tem alguns desejos, algumas necessidades ou algumas dores, tá? Seja porque a Aline tem uma bebê nova e a Aline precisa de alguém para ajudar ela na casa dela, seja porque a Aline ela tem um salão e ela precisa de alguém para fazer o agendamento de cliente, ou seja porque a Aline precisa de alguém para fazer a contabilidade dela do salão, porque sozinha ela não tá fazendo, seja porque a Aline precisa de um atendimento terapêutico e eu posso atender com técnicas terapêuticas, não interessa. A Aline, que é um ser humano, ela tem um desejo, ela tem uma dor, ela tem uma necessidade, ela precisa de algo que eu, Cristiane, tenho um determinado tempo livre na minha agenda, no meu dia a dia, na minha rotina, e eu posso oferecer um serviço. Eu posso oferecer parte do meu tempo para solucionar uma dor da Aline, para resolver um problema da Aline. Igual vocês aqui agora. Vocês vão dedicar ali 40 minutos da vida de vocês hoje para ouvir o que eu tenho para falar,
Então eu tô dedicando todos esses anos de estudo, toda a minha experiência de vida, todo o know-how que eu tenho de atendimento com clientes e com dores reais, eu pego esse meu tempo e eu entrego e repartilho aqui com você, tá? Você abre mão de um pouco do seu tempo para ouvir o que eu tenho para falar, para que isso que eu tô te falando faça sentido na sua vida, para que você reflita e resolva questões, muitas vezes sozinha. Então analise isso comigo. Eu falei, tira o dinheiro do foco e coloca aqui essa analogia. Ok. Então existe a Aline aqui do lado, tô usando a Aline como exemplo, e existe a Cristiane. A Cristiane, ao ouvir a Aline conversando, entende que ela tem alguns desejos, necessidades, dores, problemas, ela tem alguma coisa que eu posso de alguma maneira resolver. Então eu posso falar, Aline, olha, você tá precisando de alguém para ficar com a tua filha, eu tenho 2 horas do meu tempo livre, eu posso ficar com ela por tal horário. Funciona para você, Aline? Funciona. Quanto que você quer para fazer isso para mim? Então, percebe, a Aline, ela tem uma dor, ela tem um desejo, ela tem um problema, ela tem uma necessidade, ela precisa que resolvam algo pra ela. E a Cristiane tem um tempo livre. A Cristiane tem experiência em alguma área. A Cristiane sabe fazer um bolo. A Cristiane sabe fazer uma sopa. A Cristiane sabe fazer contabilidade. A Cristiane sabe escrever bem. Ela sabe fazer cálculo. Ela sabe alguma coisa e as duas vão fazer uma troca. Então, antes de nascer essa solução de problemas onde uma oferta e a outra recebe, antes de nascer isso, precisa nascer dentro de nós o ouvir, o estar atenta, o prestar atenção no outro, o me achar confiante, o me achar capaz, o desejar ajudar o outro, o desejar servir, o desejar entregar algo que eu tenho para resolver a vida do outro de alguma maneira. Só que trazendo o gancho da live anterior, quando uma de vocês, e aí analisa isso na vida de vocês para que faça sentido, para que exploda alguma coisa aí e vocês consigam resolver questões que só vocês vão resolver. Porque nem todas as questões a gente vai conseguir resolver na terapeuta, no psicólogo. Muitas coisas vão ser desenroladas quando você tá ali na tua casa lavando louça, fazendo uma comida. Porque aí cai aquela ficha que você fala, cara, isso tem tudo a ver. Isso aconteceu naquele momento, então é você com você. Para perceber. Uma pessoa que se sente extremamente injustiçada porque a mãe não liga, porque o pai não entra em contato, porque os pais batiam muito quando ela era criança. Uma pessoa que sente que o pai traiu a mãe, abandonou ela e ela ainda tá travada nessa história lá de 15 anos atrás. Uma pessoa que o avô fez alguma coisa com a avó e ela até hoje ela ainda conta aquela história. Uma pessoa que todos os dias ela acorda e o que mais sai da boca dela é reclamação, porque a vida tá difícil, porque a vida tá ruim, porque as coisas não acontecem pra ela, que ela não sabe o que tá acontecendo. Ou uma pessoa que se coloca numa posição de vítima, de inferior, de coitada. Essa pessoa, ela não vai conseguir captar ideias para trocar valor com outra. Percebe isso aqui que eu tô te falando, porque assim, é muito fácil a gente vir aqui pra internet e todo mundo falar assim, olha, vende um produto, vende um serviço, aí faz um anúncio, faz um post, abre uma live. É muito fácil fazer isso. E se você parar pra pensar, cada vez que você entrar aqui e você ouvir as pessoas falando isso, e você ver que você não tá fazendo isso, você vai se sentir pior, você vai se sentir uma idiota. Porque é verdade. Por que as pessoas pegam roupa, botam no Mercado Livre e vende? Por que as pessoas pegam produtos e serviços lá na Hotmart ou na Eduz e vende? Por que as pessoas fazem negócios aqui na internet e eu não tô fazendo? Parece que você é uma idiota, você é incapaz, não é? Tá, mas onde é que tá a questão para um nível mais, que eu vou falar, mais energético? Para um nível das coisas que você não vê. Porque as coisas que você não tá fazendo... Tipo, não ir lá postar, não ir lá e vender, não ir lá e ofertar o produto, não ir lá e ter uma ideia. Isso você tá vendo aqui no físico que não tá acontecendo. Mas o que tá pra trás? O que tá pra trás que você não consegue enxergar e não consegue perceber? É nisso que eu quero que você reflita agora. Então,
Como eu te falei aqui no início da live, o nosso corpo inteiro, ele faz parte de um sistema. Existem várias células, existe o sangue, existe o rim, existe o coração, existe o fígado, existe várias coisinhas que em um conjunto fazem com que o nosso corpo funcione e dê energia de vida pra gente agir todos os dias. Se um órgão tiver em problema, tiver em conflito, o nosso corpo vai criar alguma doença, algum desequilíbrio. Desequilíbrio de colesterol, desequilíbrio tem diabetes, tem alguma coisa. Vai criar algum desequilíbrio e simplesmente você não vai ter força, energia de vida para agir. Só que quando você vem atrás e entende, analisa ao nível energético para entender os pensamentos, os sentimentos daquela pessoa, você começa a compreender. E eu quero trazer uma história para vocês que ontem assim ficou para mim muito, muito forte, muito gritante. E lembra, eu tô em autoanálise o tempo todo. Nada que chega na minha vida é à toa, nada que chega na minha vida vai simplesmente acontecer. Tudo eu vou fazer uma análise e um questionamento para ver o que eu aprendo com aquilo. Eu vou fechar primeiro essa linha de raciocínio e vou trazer essa história que vai linkar com tudo isso. Então, percebe, eu tô falando aqui que é para tirar o dinheiro do foco e entender que o dinheiro, ele não vai vir pra gente através de um cachorro, de uma árvore, de um bicho, de uma casa, de uma cadeira, não tem como. Essas coisas, elas agregam valor a um outro ser humano, esse ser humano tira o cartão, passa o cartão, ou ele te paga e você recebe. Essa semana eu fiz vários atendimentos de constelação. Então essas mulheres, elas identificaram que existem dores no sistema delas, que elas têm problemas com a mãe, que elas tiveram problema com o pai, que o pai fez alguma coisa com a mãe, que quando ela era criança alguma coisa aconteceu. E essas dores de vez em quando vêm na mente dela e ela sabe que aquilo ali está afetando o resultado dela de alguma maneira. Então ela percebeu que ela tem um problema e ela percebeu que eu tinha uma solução. Nós casamos essas duas necessidades, eu de ofertar o meu serviço, receber por ele, e ela de sanar uma dor, e houve uma troca aqui que gerou dinheiro. Então, todos os dias na nossa vida, a gente acorda pensando em o que eu faço para fazer dinheiro, ou reclamando, falando, verbalizando que eu não tenho dinheiro, que tá faltando dinheiro, que o problema é dinheiro. Todos nós, não tem do maior ao menor, todos nós saímos de casa para trabalhar para no final do mês ou começo do mês receber o salário e pegar esse dinheiro, esse papel. Só que nós esquecemos da lógica muito maior que acontece, que é isso, que são dois seres humanos fazendo uma negociação. Então, um ser humano que vai necessitar de alguma coisa e eu, um ser humano que tem algo a ofertar. Mas agora vamos tirar esses dois seres humanos para trás e olhar de um nível maior. Vamos dizer que eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedora, eu tô muito travada lá nesse passado, porque esse pai batia nessa mãe, esse pai batia em mim, esse pai me abandonou, essa mãe abandonou, eu tô totalmente travada nesse passado. Eu não tenho força para acreditar que eu sou capaz, que a vida vai acontecer, que as pessoas querem receber de mim, porque a dor maior que tá no meu campo, presa no meu campo, é que eu não sou boa o suficiente, por isso esse pai me abandonou. Bom dia, maravilhosa. A dor maior que tá no meu campo é de que a minha mãe não me amava. A dor maior que tá no meu campo é de que minha mãe queria abortar. Então existem dores, feridas, coisas maiores que estão grudadas no meu campo energético, que ainda que eu fale que eu quero dinheiro, ainda que eu fale que eu quero um bom relacionamento, ainda que eu fale que eu quero fazer meus vídeos, ainda que eu fale que eu quero ajudar outras pessoas, eu só falo. Eu não tenho força para ir. Por quê? Porque eu não tenho compreensão do porquê que isso aconteceu. Eu não compreendo. E além de eu não compreender, eu entro num processo extremo de julgamento do que meu pai fez, do que minha mãe fez, do que eu fiz. Sabe quando a gente faz muita caca na nossa vida e nós ficamos lá anos e anos retroalimentando aquela coisa que a gente fez? Eu não compreendo por que aquilo aconteceu. Igualmente, esse outro lado aqui, que eu usei o exemplo da Aline, vou trazer ela de novo, igual o mesmo lado aqui é da Aline,
que também tem as dores e necessidades dela, que ela não compreende por que ela sozinha não consegue resolver. Então, antes da gente pensar em gestar uma ideia, parir essa ideia e entregar valor para a vida do outro, eu preciso reconhecer valor em mim. Porque eu tenho certeza que essa garrafa, ela não estaria aqui se uma pessoa não tivesse, antes de tudo, tido a ideia. Ela pensou, nossa, as pessoas, elas precisam de uma garrafa para beber água, e essa garrafa, ela tem que ter uma estrutura que deixa a água gelada por mais tempo, por 8 horas, por 5 horas. E essas pessoas também, quando elas forem comprar uma garrafa, elas vão pagar talvez R$50 se uma garrafa tiver toda bonita, colorida, e talvez elas paguem R$10 se for uma garrafa feia. Se for uma garrafa térmica, elas podem pagar talvez R$10 a mais. Mas se for uma garrafa normal, elas vão pagar só R$5, talvez. Então essa pessoa, ela começou a sair de dentro dela para entender as necessidades de outras pessoas e captar ideias que pudessem ser mais grandiosas, ter mais valor para a vida da pessoa. Para que essa ideia de valor ela pudesse oferecer por R$10, por 20, por 50, por 100, depende. Quanto mais valor essa garrafa tiver para outra pessoa, mais ela pode cobrar. E quanto mais ela pode cobrar, mais dinheiro vai estar na conta dela. Então percebe que toda vez a gente tá sempre, e parece que ninguém nunca ensinou isso pra gente, a gente tá pedindo pelo dinheiro, a gente tá reclamando que não tem dinheiro, a gente tá vibrando tanto naquela falta, só que a gente não parou pra identificar o que tá mais atrás, que é, qual é a minha dor, que faz com que eu não me sinta capaz, que faz com que eu diga que eu quero criar dinheiro, eu acordo falando isso, mas eu não tenho força de sair da cama pra fazer alguma coisa. Ou o que é que não me faz olhar para fora e entender a necessidade de outras pessoas para ajudar elas com aquilo que eu posso fazer. Então, mais uma vez, antes da gente gestar uma ideia e parir ela no mundo, porque parir não é só parir um filho, uma criança, é parir um projeto, parir uma ideia, parir algo que vai solucionar a vida de alguém, eu preciso me sentir capaz, confiante, segura, merecedora e digna daquilo. E aí eu quero te trazer uma história que foi essa que eu te falei que mexeu muito comigo ontem e fez assim com que eu refletisse muito sobre a minha vida. No começo da minha vida de trabalho, os primeiros trabalhos que eu fui fazer foi de vendedora em shopping, em loja de shopping. Eu tinha parado os estudos, né? Terminei o ensino médio, já contei pra vocês na live anterior, eu conto o detalhe. Minha mãe faleceu, fui morar com meu pai e a nossa vida tava um caos tão grande, não tinha essa cobrança de estudar pra ir fazer faculdade, não tinha nada disso. Ninguém tava cuidando dos nossos estudos, a gente totalmente na dor, nunca foi pra um psicólogo, nunca conversou sobre como se sentia e vai pra vida com as suas dores mesmo, então nem pensava em ter um bom emprego, em carreira, nada disso. Só pensava em ter dinheiro para poder sair da casa do meu pai, né? E aí fui trabalhar em loja de shopping. E eu sei, tá, por mim, que o que eu mais desejava era chegar ao começo do mês para eu pegar o dinheiro e metade daquele dinheiro eu poder gastar em comida no shopping, porque para mim era um dos prazeres mais imediatos, e a outra metade gastar em compras, em roupas, em sapatos, em coisas ali dentro mesmo do shopping. Então, eu não sei se você conhece alguém que trabalha no shopping, mas ali é uma grande jaula, onde você passa de 8 a 10 e 12 horas do seu dia trabalhando, produzindo, entregando toda a sua vida ali, porque é o seu tempo de vida, você tá botando ali para vender, para atender, para resolver problemas de um empregador. E quando você recebe o valor, o dinheiro por aquilo que você está entregando, você deixa ali dentro mesmo. Então ali é uma máquina que ela mesma se nutre. Muitas das pessoas que eu conheço, todo o dinheiro que elas recebem, elas deixam dentro da loja mesmo. E cata comigo aqui, eu te contei um pouquinho dessa história, eu sei do que eu vou falar agora porque eu vivi essa história. E aí ontem eu fui pra academia e
na parte da tarde, assim, caiu um dilúvio, choveu. Eu fiquei parada lá no shopping. E tava chovendo tanto que eu peguei e fui sentar pra dar um tempo, e enquanto isso eu tô assistindo aula. Porque na hora que eu tô malhando, eu tô assistindo aula, eu tô indo no percurso de casa pra academia, eu tô assistindo aula, eu tô o tempo inteiro usando o meu tempo ao meu favor. E aí as minhas aulas, o quê? Aula de constelação, aula de desenvolvimento, aula de mudança de pensamento, expansão de consciência, sempre algum conteúdo que me enriqueça, que faça eu desenvolver a minha mentalidade. E aí eu tava eu coloquei uma aula que falava sobre a origem das doenças. Como que as doenças são criadas a níveis emocionais. E as doenças hereditárias, que vem ali, tipo, diabetes de família, câncer, porque muitos da família têm. Todas essas doenças hereditárias, elas nasceram em um primeiro momento por um ancestral. Então, quando você descobre quem foi o primeiro ancestral que teve aquela doença, e você leva a compreensão do porquê que aquela doença foi criada, qual foi a dor que fez aquilo criar, você dissolve. Se não dissolver em você, porque o teu corpo já somatizou muito, se você não conseguir curar aqui, pelo menos as suas próximas linhagens, elas com certeza têm toda a possibilidade de ser curada. Mas enfim, eu tava olhando sobre isso de doenças psicossomáticas, né? Doenças que acontecem a um nível emocional e elas vão se somatizando no nosso corpo. E aí, olha só, quando você tá presente, você para de ser louca, de fingir que a vida é um acaso, e você tá realmente presente, ela vai encaixar você com as respostas que você pede o tempo inteiro. Eu sentei, e aí eu sempre sento com as perninhas assim, do jeito que eu tô aqui agora, eu sentei aqui com as minhas perninhas e tô aqui ouvindo a minha aula. E eu tinha comprado, feito algumas compras da semana, porque eu tava fora de casa, voltei e fiz compra da semana. Eu tinha ovo, eu tinha alface, tinha banana, tinha algumas coisas ali. E eu comecei a sentir muita vontade de comer. E como a chuva tava muito forte, eu sabia que não ia passar na hora. E aí tinha um McDonald's aqui, tinha um negócio de sorvete aqui, tinha um negócio de chocolate aqui, tudo ao meu redor, contaminando a minha mente, e eu já com essa fome ao mesmo tempo, só que eu segurando aqui as minhas coisas, que faz parte da minha nova alimentação, do meu autocuidado, do meu autoamor, que eu não fazia isso antes. E aí a mente, come isso, come aquilo, toma um sorvete, que não sei o que. Eu falei, não vou, tá tudo bem, eu vou aguentar, vai passar uma hora, eu volto pra casa, eu faço minha alimentação, tá tudo bem, essa é a minha escolha. Então não correu nenhum risco de eu levantar e ir lá fazer a compra. Por quê? Porque essa verdade está muito interiorizada em mim. Eu sei, e não é hoje que eu estudo e vivo isso, não é uma frescura, mas eu sei quantas calorias tem num sorvete do McDonald's. E eu sei o quanto que aquilo ali vai refletir na minha imagem física, nas celulites que eu quero eliminar, nos quilos que eu quero eliminar, no espelho. Então, para de julgar o que vocês veem fora, a falta do dinheiro, a gordura, a celulite, os relacionamentos. Para de julgar o reflexo que tá aqui fora e entende qual é a causa que você tá criando ou não criando para que aquilo ali aconteça. Isso aí é pra tudo. Eu tô falando do dinheiro, mas agora eu vou falar de corpo, que tudo vai fazer sentido no mesmo grau, porque o princípio é o mesmo. E aí eu continuei, me mantive firme aqui na minha consciência e tal. Saiu uma moça de uma loja do shopping e sentou exatamente na minha frente. Exatamente na minha frente, na mesma posição que eu. E ela começou a ter uns comportamentos bem similares ao meu. Ela pegou, botou o fone, pegou o celular, abriu um vídeo no YouTube, começou a assistir esse vídeo no YouTube, e aí ela pega e tira da bolsa dela uma barra de chocolate. E ela começou a comer a barra de chocolate. Ela era muito grande, o que sim, nós vamos chamar de gorda, por quê? Porque é gordura, né? É excesso de gordura. E aí ela começou a comer a barra de chocolate, uma barra de chocolate branco, e ao mesmo tempo ela tira de uma outra parte da bolsa um pacote não sei como é que vocês chamam, mas eu chamo de esquilhos, fandangos, sei lá, esses salgadinhos. Olha a atitude dela. E eu falei, eu preciso trazer isso hoje porque vai fazer sentido pra tudo que eu tô falando. Ela sentada com o celular aqui no colo, a barra de chocolate nessa mão e essa outra mão comendo o esquilho. Ela fazia assim, e ela fazia assim, e ela fazia assim, e ela fazia assim. E ela ficou ali, eu fiquei ali, eu acho que por uns 40 minutos enquanto a chuva não parava. Ela ficou com esse comportamento os 40 minutos.
agregada de um outro comportamento. O olho dela não parava 1 minuto e ela ficava o tempo inteiro pra fora. E ao mesmo tempo que ela comia aqui, ela mordia o chocolate, e ela aqui no vídeo, e ao tempo inteiro aqui, ó. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, não tratem esse comportamento como algo normal. Não tratem o excesso de gordura, não tratem vocês não conseguirem comer uma alimentação saudável como algo normal. Não romantizem isso, porque isso é uma mentira. Não romantizem que uma pessoa, quando a gente diz assim, uma pessoa que ela tá com excesso de peso, que ela diz, mas ela é feliz, assim, não é sobre ser feliz. Qualquer pessoa que está em um vício, qualquer pessoa em que está num relacionamento tóxico, qualquer pessoa que está numa compulsão alimentar, existe uma dor, um desequilíbrio. Ainda que você fale e verbalize que está feliz, existe um desequilíbrio. Sabe por quê? Porque o teu corpo, ele foi criado para ter saúde. E se você está destruindo, colocando remédios, tendo que dormir com ansiolítico, com remédio para Rivotril, tendo que tomar excessos de remédio, se você está no excesso do consumo de bebida, de comida, tem uma dor. Não tem como, você não veio aqui para se matar. Uma pessoa que ela tá no excesso do fumo, no excesso da bebida, tem uma dor. Não apenas ignorem, não apenas olhem. Se você não vai poder falar, porque como eu não pude falar para aquela mulher, eu nunca iria sair do meu lugar para falar, ela não me contratou para aquilo, eu não sou parente, amiga dela. Se você não pode falar para o outro, apenas analise e se estude para aprender com aquela atitude. Porque eu sei muito bem no dia em que eu percebi que o que estava criando gordura no meu corpo eram meus hábitos e eram dores que eu tinha com o meu pai. Eu percebi exatamente, foi nítido. Eu estava em casa, trabalhando, sentadinha na minha mesa, e aí eu fui no banheiro urinar. E aí quando eu tirei a roupa, eu peguei na minha barriga estava enorme. Tava uma circunferência enorme. E aí eu comecei. Nossa, essa barriga sempre que deixa eu ter dinheiro que eu vou fazer lipoaspiração, porque eu não aguento mais isso. Comecei a julgar minha barriga, e aí veio a consciência. Parece que veio uma entidade e falou pra mim, sabe por que você tem essa barriga? Porque você não faz um exercício físico, você come doce descontrolado, você não tem hora pra nada, você come carboidrato em excesso. E sabe por que ela tá aí? Porque toda vez que você olhar pra ela, você vai se julgar. Então, no fundo, o teu processo de condenação, de auto-julgamento, ela tá escondendo uma dor que tem aqui atrás. Olha pro seu pai. Veio essa mensagem. Claro que não foi com essa clareza, mas a sensação foi isso pra mim. Quando eu olhei pro meu pai e eu vi o meu reflexo nele e vi que a dor profunda dele é o abandono da mãe, porque ele verbaliza isso todos os dias, e que por conta desse abandono da mãe ele tem dificuldade com o financeiro dele, sempre num conflito financeiro, nunca se sentiu satisfeito, grandioso com o trabalho. Quando eu senti a dor dele e reconheci aquela dor dele e percebi que eu estava de alguma maneira honrando a dor dele, copiando o padrão dele, eu comecei a soltar devagar. Tá? Não foi em 1 mês, em 2 meses, não, porque a consciência chega, agora sabe se você vai fazer o movimento, é outra história. Você ganha a compreensão, agora se você vai ter a coragem de andar, é um outro departamento. Só que quando eu compreendi isso não fez só sentido pra minha vida física, pra gordura que eu tinha, isso fez sentido pro financeiro. Isso fez sentido para eu mudar meus relacionamentos. Isso fez sentido para eu mudar minha comunicação. Isso fez sentido para eu mudar o olhar para minha família e mudar o olhar para minhas clientes. Porque eu sei que todo o excesso de gordura, o excesso de escassez, que é a falta do dinheiro, o excesso de relacionamentos tóxicos, de bebida, porque eu já vivi isso, eu sei que todas elas guardam uma dor, esconde uma dor. Então, antes de você julgar os seus resultados, seja o corpo físico, seja o relacionamento, seja o dinheiro que tá faltando, sai desse raso, porque você vai passar a vida inteira aí reclamando, porque você já sabe o que é isso, é um lugar familiar, reclamando, julgando, questionando, falando que tá aqui, só que você não tá conseguindo olhar aqui atrás para um bloqueio, para uma dor que tá na tua alma, que tá no teu inconsciente e que talvez não seja nenhuma dor tua. Talvez seja a dor de muitos ancestrais. Se alguma de vocês
teve algum ancestral que teve falência, que perdeu tudo com jogo, que perdeu tudo com mulher, que perdeu tudo com bebida, que perdeu tudo porque foi trapaceado por um sócio. Se alguma de vocês tem alguma dessas memórias no sistema de vocês, é muito provável que vocês ainda vão manifestar muito conflito financeiro até que vocês olhem lá, volta lá e ressignifique essa história. Dê um novo olhar para essa história. Por quê? Porque quando isso aconteceu, isso causou dor em muitas pessoas. E essa dor, ela vai sendo passada de geração em geração. Porque talvez em um determinado momento aquele pai não abraçou aquele filho porque ele estava morrendo de dor e medo de não ter dinheiro para comprar comida. Só que aquele filho não sabe que o pai dele estava se sentindo assim por conta dessa falência do pai dele, do avô. E ele só comprou aquela dor do pai. Então ele vai pra vida dizendo, meu pai nunca foi amoroso comigo. E aí ele vai e ele é desequilibrado com a mulher dele, ele é violento com as filhas dele. E aí as filhas dele vão pra vida não se sentindo tão boa. Ela pega um homem violento, um homem abusivo, porque ela já sabe. Você consegue rastrear que essa dor, que essa geração lá do fim tá sentindo, tem origem com esse avô que teve uma falência aqui, que no fundo ele também tem alguma dor com o sistema dele? Quando alguém, e alguém talvez seja você, porque senão você não ia estar aqui ouvindo essa live e não ia estar fazendo sentido para você, quando alguém de nós aqui ganha compreensão sobre isso que eu tô te falando e vai lá atrás e leva compreensão para essa dor, é como se você pegasse uma gota de remédio e aplicasse no cerne da ferida, para que essa ferida se cure, para que o teu sistema inteiro, a um nível de alma, um nível elevado, não é um nível só aqui físico, ele compreenda e solte a dor, libere perdão, cada um liberando para si, não é eu perdoo meu pai, não é sobre isso, ninguém tem que perdoar ninguém, é você, libera perdão para você. Porque se a gente acha que eu preciso liberar meu pai porque um dia ele fez isso comigo, eu acho que eu sou maior, você não tem que liberar nada, porque você não sabe quem ele estava sendo, você não sabe o que ele viveu com a mãe dele, o que ele viveu com a avó e com outro. Então, parem de olhar a vida de vocês a um nível tão raso, da gente só acordar, ir no banheiro, se arrumar e trabalhar, entrega trabalho, come, volta pra casa, assiste Netflix, dorme, no outro dia começa tudo de novo. Para de olhar num nível tão raso e entenda que você faz parte de um sistema maior. Que você está aqui bem, curada, que você está aqui fazendo dinheiro, quer dizer que você está servindo a mais pessoas. E aí, para resolver a questão financeira, vai também ter que olhar todas as crenças que a gente tem sobre dinheiro, mas você estar saudável, você está plena, você está feliz, você está gozando da vida, produzindo, gerando valor, você é uma parte essencial num sistema muito maior, você é uma engrenagem muito maior. Porque se eu continuasse lá atrás, sofrendo, igual uma louca, bebendo muito remédio, só pensando em festa, em bebida, comendo igual uma louca, eu não estaria curada o suficiente para vir aqui falar para você disso. E se eu não estivesse aqui falando disso, não teriam nesse momento 8 mulheres aqui comigo ouvindo o que eu tenho para falar. Então percebe que a resolução do problema de ela vira uma engrenagem maior num sistema que nós chamamos de todo, de mundo, de planeta Terra. Então, gestar e parir ideias de valor no mundo só vão ser possíveis quando você se tornar uma pessoa resolvida. Essa história dessa mulher que estava lá sentada comendo isso, ela é gigante, ela é muito grande. E ela comendo ali naquele automático, ela vai voltar, ela vai entrar na loja do shopping, ela vai continuar ali, e ela vai fazer horas ali, e ela vai pegar o ônibus, e ela vai pra casa, e lá em casa ela vai continuar com os mesmos comportamentos, e ela volta. Em algum momento, algo tem que acontecer, porque senão ela vai viver 70 anos nessa rotina. Se o algo maior não for uma doença, se o algo maior não for algum desequilíbrio, às vezes até pior, algum acidente, se algo maior não for alguma coisa com os filhos ou com o casamento dela, ela não vai parar para buscar ajuda. Não vai. Porque quantas de vocês sabem que tem problema hoje em alguma área e nunca nem resolveram, nunca nem foram buscar entender o porquê que isso acontece?
Quantas de vocês reclamam do corpo, reclamam do marido, reclamam do dinheiro que não tem, reclamam do mundo, reclamam de pagar imposto, reclamam da luz, reclamam de muitas coisas, reclamam do cartão de crédito, sendo que não foi ninguém que foi lá comprar, foi você que passou o cartão de crédito. Quantas reclamam, mas não sabem onde está a questão, onde está o X da questão? Porque o problema não é o dinheiro que você não está criando. O problema é uma dor que você não está reconhecendo. O problema não é o chocolate no excesso, junto com o esquilho, com o salgado e junto com a coisa que a moça estava comendo. O problema está em uma dor que ela não faz nem ideia que tenha, porque muitos de nós estamos dormindo, a gente não sabe que tem um problema de verdade. A gente acha que aquilo é normal, porque a gente convive num ciclo de 5, 10 amigos que vivem com umas coisas bem parecidas. E aí a gente não tem referência. Então o problema não é isso, o problema está numa questão muito anterior. Então, pra gente falar desse tema que eu tô trazendo pra vocês, que amanhã a gente vai se aprofundar mais um pouquinho, amanhã eu quero falar quais são as 3 leis que a gente desequilibra, as 3 leis do amor, do sistema do mundo, do sistema da vida, leis universais, que quando a gente desequilibra, nós vamos sofrer as consequências desse desequilíbrio, para que você olhe essas leis e identifique na sua vida qual delas você está ferindo ou qual delas o teu sistema inteiro tá... Ai, gente, perdi a palavra. Tá ferindo, qual você tá ferindo ou qual o teu sistema inteiro tá ferindo. E por conta de ferir essa lei, você vai ter que pagar um preço. Porque se eu tô te falando que a reta é pra cá e você não quer saber, você tá ignorando e tá indo pra lá, você vai ter que pagar alguma penalidade por isso, né? Porque o caminho é esse. Se você tá ferindo o caminho das leis, você vai pagar com desequilíbrio financeiro, com desequilíbrio no teu corpo, com excesso de... com desejo exacerbado pelos prazeres imediatos, que é o prazer imediato o quê? Não tem problema, deixa, eu faço só isso aqui, me dá só isso aqui, me dá só essa comidinha que é rápido, não interessa se eu vou ficar gorda, não interessa se eu vou viver 10 anos a menos, não interessa se eu não vou ganhar 10 mil reais, não interessa se eu vou parar um ano aqui para criar uma estratégia de montar um negócio que me dê 20 mil por mês, não, eu só quero trabalhar por R$1.000 por mês, tá tudo bem, eu só preciso pagar minhas continhas ali, só preciso sobreviver. Se você não olha quanto tá ferindo essas leis, você vai receber esses resultados. E amanhã a gente entra nessas leis e se aprofunda mais nela para você ver e fazer a reorganização. Você mesma já consegue fazer a reorganização no sistema. Quando a gente ganha compreensão, quando a gente ouve isso que eu tô te falando, isso já vai virando muitas chaves e você já vai entendendo e fala, cara, é isso. Eu tô há anos reclamando aqui de uma coisa que não tá resolvendo porque o problema não tá aqui. O que tá antes da reclamação? O que vem antes disso que eu não tô percebendo? Faça esses questionamentos. Essa live trouxe insights para vocês? Como foi para vocês? Manda aqui. Eu coloquei tudo que eu tinha para falar aqui sobre bloqueio criativo sistêmico, gestação de ideias, e amanhã a gente entra nesse tema de lei. As 3 leis que governam o fluir do amor em qualquer sistema. Fez sentido para vocês essa live? Contribuiu?